Um grande abraço para você. Estamos começando mais um programa Inesp, o Irradiador de Ideias. E desta feita, trazendo Natália Gomes, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Subseção Nova Lima. Natália, se apresente, por favor. Olá, muito obrigada, doutor, pelo convite. Meu nome é Natália, eu sou advogada, sou uma mulher preta de pele clara, filha de mãe solo, usuária do ProUni, do FIES, me formei na Faculdade de Direito Milton Campos, fui estagiária do doutor, flertei muito com o direito penal, né, durante uma parte da minha vida. Hoje em dia estou com um pé em cada canoa, mas nunca abandonei essa questão de direitos humanos. Além de ser da Comissão de Direitos Humanos, sou também vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Nova Lima. Bom, acho que essa sou eu. Sou professora, não poderia deixar de falar. grande missão. Sou professora, sou coordenadora do ensino médio na Escola Denis Vale, então, assim, são muitas dentro de uma só. Que ótimo. Doutora, primeiro é muito bom revê-la, né, depois de algum tempo. Embora nós tenhamos participado de um encontro, e isso será objeto de nossa entrevista, agora na segunda-feira. Mas vamos antes, além disso, de falar de apresentar-se, eu queria saber como é essa Comissão de Direitos Humanos presidida pela senhora. Então, a nossa Comissão de Direitos Humanos, ela é uma comissão pequena, se a gente for comparar com algumas comissões. Por enquanto, né? Sim. Apesar dela ser, né, uma comissão obrigatória, né, diferente de algumas comissões que nasceram agora, a Comissão de Direitos Humanos ela é obrigatória, então assim, foi até difícil da gente, né, ter o quórum para isso, mas a gente conseguiu se estabelecer. Hoje a gente tem 8 pessoas na comissão, né, contando comigo. E Pode falar sobre elas? Então, nós temos... Ou pelo menos algumas delas. Né? Hoje a minha vice-presidente, a doutora Duda Otero. Olha... jurista maravilhosa, né? Uma pessoa política, um corpo político. O Duda vem me apoiando muito nas últimas questões que a gente vem enfrentando aí em relação à comissão. Tem a doutora Késia, tem o doutor Elton, que eu sou um pouco suspeita para falar sobre. Mas, enfim, a nossa comissão é uma comissão que atua com muito amor mesmo, sabe? Porque direitos humanos, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um juramento que todo advogado faz, né, doutor? Uhum. Assim, quando a gente vai pegar a nossa carteira, todos nós nos comprometemos em defender os direitos humanos. Então, a gente acaba por fazer essa divisão, colocar os direitos humanos como se fosse um ramo específico do direito, mas se a gente for parar para analisar, os direitos humanos, eles estruturam todos os outros ramos do direito. Uhum. Então, a partir do momento que a gente faz lá o nosso juramento, independente da nossa atuação profissional, de uma maneira geral, todos nós deveríamos, ao menos, né, enxergar os direitos humanos como base do direito mesmo, né? Então, a nossa comissão, ela atua nesse sentido, entendendo que direitos humanos realmente é para todas as pessoas, né? Para a gente desmistificar toda essa questão. Que é só para bandido, né? Exato! Quantas vezes a gente ouve isso, né, doutor? E, na verdade, assim... É lógico que o nosso foco, né, a nossa atenção está naquelas pessoas que são vulnerabilizadas e, por consequência, né, considerando a vulnerabilidade que a gente conhece e ainda vai falar sobre que acontece dentro dos presídios, a gente pode ter ficado conhecido por essa atuação. Mas a verdade é que os direitos humanos atuam em todas as áreas. Então, de todas as pessoas, não só das pessoas que violaram a lei. De todas as pessoas. Então, em relação à vítima de alguém que violou a lei, em relação àquele policial que dentro de alguma ação pode ter tido seu direito violado, em relação a qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa desmistificar isso, e isso é um objetivo da nossa comissão também. A gente tem essa intenção de falar de outros assuntos, né, que a gente pretende falar sobre essa questão de pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, que são pessoas vulneráveis tanto quanto e que têm os seus direitos violados com muita frequência. Então acaba que a nossa atuação ela é muito conjunta com outras comissões, justamente pelo fato dos direitos humanos ter essa interdisciplinariedade.
Existem momentos que a nossa atuação vai estar mais próxima, por exemplo, da Comissão de Igualdade Racial, que já vem acontecendo. Em outro momento, da Comissão de Assuntos Carcerários, a gente pode estar dentro da comissão até de assuntos previdenciários, a partir do momento que a gente entende que a previdência em si é baseada em um direito humano, que tudo tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Então, assim, a nossa atuação ela é muito ampla justamente para que a gente tire esse estigma e que a gente consiga compreender que houve uma desumanização de diversas pessoas, né? Existem pessoas que se acham mais humanos do que os outros e mais merecedores de direitos do que os outros, e aí a gente precisa desconstruir isso, entender a humanidade de todos de uma maneira igual, para a gente começar a pensar e falar em cidadania, né? Doutora, vejamos uma coisa, me veio à cabeça aqui agora, a sua comissão poderia examinar ou interceder junto a um órgão público, no caso, por exemplo, a prefeitura, pelas condições do calçamento de Nova Lima, por exemplo? Com certeza, isso é muito possível. Seria, né, estar entre Estou fazendo a pergunta só para a gente desvincular da pessoa que vulnerou a lei, né? Claro. Então eu não vulnerei, por exemplo, a senhora não Sim. vulnerou, mas ao andar pela rua, nós podemos tomar um tombo porque a calçada não foi bem preservada. Exatamente. Ou construída. Quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa em tudo isso, que envolve, inclusive, a segurança das pessoas, né? Então, a atuação da nossa comissão existe ali 2 campos específicos, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ser provocado diante de uma violação de direitos humanos, a gente também pode agir, né? Vendo aquela situação, não é necessário que a gente seja provocado para exercer a nossa cidadania de uma maneira ativa. Então, é possível que a nossa atuação se dê dessa maneira, através de pareceres, através de diálogo com o poder público mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de calçamento, que a gente pensa sobre a pessoa com deficiência, Nova Lima é uma cidade que a gente enfrenta muitas dificuldades em relação a isso. Então, temos hoje, né, a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que é o Gabriel, que é o coordenador lá na SubDH, que é brilhante nesse assunto e que ele vem atuando bravamente para que Nova Lima seja uma cidade realmente acessível a todos. Que hajam sempre calçadas regulares, né? Então, assim, Gabriel ele vem atuando nesse campo e a gente consegue estabelecer esse contato com ele também. Que bom. Eu fiz essa pergunta puxando para que os nossos telespectadores percebam que direitos humanos é muito abrangente, não visa só uma pessoa, só a pessoa do preso, por exemplo. Exato. Não, ela é muito ampla e pense em raciocínio sobre isso. Vamos apoiar essa comissão, que eu tenho certeza que irá desenvolver um trabalho dos mais brilhantes, por conhecer a doutora que está à frente dessa comissão. Vamos então, doutora, aí já olhando do outro lado, né? Vamos conversar um pouquinho. Na segunda-feira, onde nós estivemos, eu tive o prazer de acompanhar. Então, a nossa, nesse sentido mesmo, né, da gente ter atuações conjuntas, né? Primeiro, uma coisa que eu esqueci de falar e que eu preciso dizer é que Fernando Otero, né, em sua presidência, vem dando uma liberdade para a atuação das comissões e ela vem nos incentivando a trabalhar. Então, eu acredito que a gente está num momento histórico da OAB de Nova Lima, em que as comissões estão realmente muito envolvidas nos projetos. Então, a gente está desenvolvendo um projeto em conjunto, né, da Comissão de Assuntos Carcerários. E só um detalhe, ela esteve já aqui conosco, tá? Ela inaugurou a série de programas sobre a OAB com a gestão dela. Eu sou suspeita para falar da Fernanda, porque eu admiro ela enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu sou muito suspeita para falar da Fernanda. Mas, assim, eu fico muito feliz, sabe? Da confiança que ela tem no nosso trabalho, da equipe maravilhosa que ela formou. Então, assim, a gente está trabalhando mais empolgado, né? A gente está trabalhando mais confiante que a gente pode realmente ocupar esses lugares e para retomar mesmo essa atuação ativa da OAB, que é muito necessária em todos os campos. Então, voltando ao assunto, na segunda-feira a gente esteve em conjunto, né, a Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a Comissão de Assuntos Carcerários, para fazer uma vistoria, né, no presídio aqui de Nova Lima,
que a nossa ideia a partir de agora é fazer um relatório para que a gente possa, de alguma forma, né, auxiliar na tomada de providências, talvez auxiliar nessa construção desse novo presídio que a gente sonha há tantos anos, né? E o que a gente se deparou não é muito distante né, do imaginário, né? Talvez até seja, né, doutor? Porque é tão horrível que eu acho que as pessoas nem conseguiriam imaginar aquilo que a gente se deparou naquele lugar, né? Então, assim, a gente vem atuando com a atenção agora nessa questão do presídio de Nova Lima, entendendo que o que aquelas pessoas estão passando é uma violação de direito imensa. Inclusive, a gente viu violações de direitos dos próprios funcionários, dos próprios, sim, que cumprem pena policiais penais. Junto com eles, né? Os próprios policiais penais não estão, assim, na melhor situação, e aí a gente vem buscando agora até mesmo qual seria possível esse diálogo com o poder público, inclusive municipal, apesar de ser estadual a competência, o município pode ajudar e a gente sabe disso. Exemplo é a construção da PAC, a construção foi da prefeitura com empresários da cidade. Exatamente, porque a verdade, né, doutor, quando as pessoas subestimam essa nossa preocupação com o estado do presídio, com o estado que as pessoas se encontram naquele lugar, é porque elas não conseguem enxergar além. Elas não conseguem enxergar que aquelas pessoas vão retornar para a sociedade e o prejuízo é coletivo. Então, assim, eu acredito que direitos humanos, de uma maneira geral, é um exercício de empatia. A partir do momento que a gente se coloca naquela situação, é muito mais fácil da gente exigir o cumprimento de direito. E nesse caso não é difícil, porque a gente sabe que se não houver ressocialização, há reincidência e é a gente que vai sofrer. Então, no fim das contas, quando a gente está defendendo os direitos de quem está lá preso, a gente está defendendo o nosso próprio direito. Nem que seja por egoísmo, né? Nem que seja. Se a gente não conseguir ter empatia por quem está lá, nem que seja por egoísmo, por pensar, poxa, eu não quero que esse cara volte e me assalte. E que volte pior do que quando ele entrou. Pior, porque realmente a gente vê que ele não tem condição de uma pessoa sair melhor, de uma pessoa sair reabilitada, ressocializada, enfim. Eu fiquei muito impressionado, porque nós vimos sair de lá um preso para ser levado para outro local, mais adequado, segundo informações, pessoa com certo problema mental, que estava no presídio aqui. Então, ali não é local para ele. Outro presídio também não é local para ele. Ele deveria estar num local onde ele recebesse atenção médico-psiquiátrica, né? Então, veja o que a doutora está falando, tem tudo a ver e nós precisamos afirmar, eu já fiz essa afirmação em alguns dos nossos programas, que o presídio de Nova Lima é considerado o pior presídio do estado de Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, enquanto nós temos o pior presídio, nós temos também aquele que já foi considerado o melhor, que é a PAC. Então, veja, nós temos as duas extremidades e eu desejo muito sucesso à doutora para melhorar e colocar, não digo que vai igualar a condição dos dois, mas nós podemos melhorar em muito, já que se fala na construção de um novo estabelecimento prisional para a nossa cidade. Vamos trabalhar e conte com o nosso apoio para que realmente nós melhoremos em muito a situação. E não é para proteger bandido, não. É para fazer isso que a senhora está dizendo. Para que esse homem seja tratado, esse homem ou essa mulher, apesar de que aqui é só homem, né? Só homem. Mas que ele saia melhor do que quando ele entrou. Mas, doutora, mais alguma coisa chamou a sua atenção nesse presídio onde nós estivemos? Então, o que acontece, doutor? Eu sou uma pessoa que eu me esforcei muito para estar onde eu cheguei, só que eu não posso esquecer de onde eu vim. E de onde eu vim é o lugar que as pessoas estão lá na porta visitando. Então, assim, eu não tenho o padrão dos advogados de antigamente, muito pelo contrário.
E às vezes eu tô ali na porta e pode ter gente que acha que eu, inclusive, tô lá como visita e não como advogada, porque isso acontece mesmo. Infelizmente, né? A gente há de ressaltar. As pessoas sem conhecerem a fundo. Exatamente. Mas aí, quando eu me coloco no lugar das pessoas que realmente estão ali para visitar, eu vejo que os direitos delas também são violados. Porque acaba que a gente estende, né, essa pena para a família também. Então, quando a gente vê aquela sala de revista, isso me dói, porque existem pessoas queridas minhas que fazem visita ao presídio e que têm que se submeter a essa situação. Eu tenho uma pessoa que ela até hoje não foi visitar o filho, porque ela não está preparada psicologicamente para a situação vejatória a qual ela vai ser exposta, e a gente sabe que realmente é. Existe, né, na maioria dos presídios, existe o body scan, né, que é esse aparelho que a gente passa, é só uma esteira, você passa dentro dela e faz todo o raio-x mesmo do seu corpo, e aquilo ali já é o suficiente para que você entre com dignidade. E aqui em Nova Lima a gente, infelizmente, não tem isso. A gente não tem espaço para isso, porque um body scan é um aparelho gigantesco, ele exige muito espaço, ele é muito caro. E, infelizmente, em Nova Lima é como nos filmes, aquela situação horrível que a gente acha que só acontece nos filmes, da pessoa ter que se despir, da pessoa ter que se agachar, da pessoa ter que tossir. Então, assim, é muito vergonhoso, e eu acredito que a gente precisa olhar também para essas famílias, que não podem ser responsabilizadas pelo ato do familiar, e ao mesmo tempo também não pode abandonar o familiar, gente, porque se a pessoa já está naquela situação e ela não tiver o apoio da família, aí realmente a gente pode desistir. Tá. Então, o body scan é um dos desejos ou algo que nós temos que lutar para que seja instalado. Não aqui, como a senhora disse, é difícil, sim, mas no novo presídio, sim. E teremos outras coisas para discutir sobre o presídio, que nós conseguimos, a doutora Juliane. Ela já conseguiu uma nova entrevista com o diretor do presídio, e na sexta-feira agora, na parte da tarde, eu, doutora Juliane, e a outra doutora que trabalha inclusive na PAC, né? A Laís. Nós estaremos com o diretor do presídio para conhecer melhor a situação, para ver em que nós podemos ajudar. Mas isso vai ficar para o nosso bloco seguinte. Tá bem. Eu retorno a palavra ao Leno para que ele cumpra com a sua obrigação. Pois é, vamos fazer um rápido intervalo, tá bom? E vamos continuar essa conversa aí que está sendo muito esclarecedora com a Natália Gomes, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, subseção Nova Lima. É rapidinho. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! E nesta feita, nós estamos aqui conversando com a Natália Gomes, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Subseção Nova Lima. Mas antes de continuar aqui a conversa, que realmente está muito esclarecedora, e é muito importante que as pessoas se preocupem com isso, porque isso é uma coisa muito legal, tá bom? O doutor Juarez vai apresentar ali uma máquina que eu também não conheço também não. Ô, Leno, nós estamos falando em direitos humanos. Eu trouxe essa peça aqui e não fiz qualquer ligação com a doutora e com a comissão que ela preside, que é de direitos humanos. Essa é uma máquina de choque. E quando nós falamos em direitos humanos, falamos em máquina de choque, nós sabemos que nós podemos fazer uma correlação com isso. Essa máquina, não sei por que cargas d'água, ela foi encontrada numa cadeira dentro do fórum durante o período em que eu ainda estava como juiz aqui em Nova Lima, né? Deixamos lá, anunciamos, não apareceu o dono da máquina. Mas essa máquina aqui, é lógico, não está com a sua bateria, não está nada, mas é uma máquina que é usada para se proteger, porque eu posso também evitar uma agressão que esteja sendo cometida contra mim usando esse aparelho de choque, que eu afasto o meu agressor, mas também sabemos que ela poderia ser usada de uma forma que nunca deveria ter sido, que é usá-la para conseguir uma confissão, por exemplo. Então essa é uma máquina que faz parte do nosso Centro de Memórias do INESP, que dentro em breve as pessoas poderão visualizar mais de perto com a inauguração do nosso centro. E lá tem muita coisa interessante, né? Muito. As pessoas podiam gastar um pouco do seu tempo e dar uma chegada lá quando já tiver aberto ao público. Mais de 150 peças. 150 peças, coisas assim, enfim, vai lá para você ver. E estão sendo apresentadas assim, ao longe e ao longo desses nossos quase 40 programas aqui do INESP, o Irradiador de Ideias. Então tá bom. Só aí, afirmando, nós estamos conversando aqui com a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Subseção Nova Lima, a Natália Gomes, que tem ainda muita coisa a dizer, né, Natália? Isso. O que a senhora espera dessa conversa que nós teremos na sexta-feira, depois de amanhã, à tarde, lá no presídio, com o novo diretor-geral do nosso estabelecimento prisional? Então, acaba que a gente tem esse sonho, né, essa meta mais à frente da construção desse novo estabelecimento, para a gente tirar ele do centro, para a gente fazer ele da maneira correta, mas já que ainda está um pouco distante, né, a gente tem que pensar pelo menos no que a gente pode melhorar no estado que o presídio se encontra agora. Então, assim, eu acredito que as nossas conversas que vão avançar a partir desse momento são em relação aos espaços que podem ser melhor utilizados lá para essa questão de oficinas, né, principalmente, para que os presos eles tenham essa oportunidade de trabalhar, para que eles consigam fazer alguma coisa que né, a gente tire-os da ociosidade. Exato. Que produzam algo de bom para a sociedade. É isso? Exato. A gente consegue esse duplo caráter, né, com esse trabalho, que é o de remissão. Então, para o preso é favorável, que isso vai diminuir a pena dele de acordo com o trabalho dele, e ao mesmo tempo a gente vai permitir ali que ele saia do ócio, que ele produza, enfim, é bom para todo mundo no fim das contas, né? Quem sabe aprenda até uma nova profissão. Ou a primeira profissão, né? Ou a primeira, bem lembrado. Então, assim, a gente não pode esquecer mesmo desse caráter da pena, né? De ressocializar, de formar uma pessoa melhor, de repente, dar uma profissão, de dar uma educação, uma coisa que, de repente, essa pessoa não teve acesso na rua mesmo.
Esse é o primeiro. Algum outro? Então, aí a nossa outra batalha que eu acho muito importante a gente priorizar nesse momento é essa questão do consultório de dentista. É uma questão muito polêmica, né, doutor? Porque existe ali aquele tratamento de emergência que pode ser realizado na UPA, mas quando a gente pensa na população carcerária, essas pessoas elas chegam lá com muitos problemas já dentais, e aí para poder resolver, né, como o diretor disse pra gente, existem casos de extração de todos os dentes, que já não há nada ali mais para se aproveitar, e quando há, exige-se um tratamento muito longo. Então, a dificuldade que a gente vem enfrentando nesse momento é o seguinte: dá para levar esses presos para fazer um tratamento longo em um posto de saúde de bairro, sem que a população se incomode, sem que a população se sinta ameaçada? É quase que impossível. Não dá. Já foi tentado colocar até mesmo no posto dentro da escola, piorou. Né, os pais se queixaram disso, dos filhos estarem vendo aquela situação de um preso sendo levado algemado e 2 agentes atrás. Então, assim, se tornou uma situação muito delicada e a melhor solução é que esse tratamento aconteça dentro do presídio, para que essa pessoa consiga, de repente, reconstituir os seus dentes, etc., para ter esses atendimentos que são de tratamento e não só de urgência, né? Posso interrompê-la? Claro. Doutora, eu vivenciei uma situação aqui que a senhora comentou e eu voltei no tempo um pouquinho. Nós tivemos uma reunião um dia, Leno, no fórum, com várias pessoas que ficavam ali na praça, em frente ao fórum, ficavam o dia inteiro na ociosidade, bebendo, usando droga, fazendo sexo, fazendo tudo de ruim ali na praça. Eu me lembro que eu convoquei esse pessoal todo para uma conversa comigo no fórum e chamei toda a equipe da prefeitura. E eu me lembro que um jovem senhor, ele falou comigo o tempo inteiro com a mão aqui, ó, na boca. E aquilo me chamou a atenção e eu perguntei para ele, na hora que os outros saíram de perto, eu falei: por que você está conversando comigo com a mão na boca? Ele virou para mim e falou: doutor, eu não tenho dentes. E eu falei: isso te incomoda tremendamente assim? Ele falou: incomoda muito. Primeiro, eu não sei conversar com as pessoas, então está me impedindo de trabalhar, fazer e acontecer. Eu chamei a senhora que cuidava dessa parte odontológica na prefeitura e comentei isso com ela. Ela me chamou a atenção. Ela se aproximou desse moço, né? E, quer dizer, depois é que eu fiquei sabendo disso, se aproximou e conseguiu conversar com ele e fez o tratamento. E um dia, num daqueles atendimentos que eu fazia após o horário de audiência, que se chamavam a fila do INSS, Dr. Juarez, né? Chegou um jovem, né? E esse outro estava barbudo, cabeludo, sujo, maltrapilho, né? Chegou um jovem, bem vestido, cabelo cortado, barba feita, e virou para mim, na hora que ele entrou no meu gabinete, falei: o que você deseja? Ele falou assim: o senhor se lembra de mim? Eu falei: olha, infelizmente não conheço muita gente, mas especificamente não o conheço. Ele falou: conhece, né? Eu sou aquele homem que estava lá e não falava com ninguém porque estava sem os dentes. Aí eles aqui, é lógico, artificiais, lógico. E mais que depressa ele foi e tirou a carteira de trabalho. Falei: doutor, muito obrigado, eu estou empregado. Então veja, o que esse posto dentário lá na cadeia pode provocar de bom para as pessoas. Exatamente. Às vezes Desculpe, mas eu tinha que dar esse depoimento. Doutor, é perfeito justamente para exemplificar como que às vezes uma cadeira de dentista que a gente está lutando para colocar lá dentro pode devolver dignidade para uma pessoa, né? É uma coisa que às vezes esse é um caso presente, né? E não é de uma pessoa que estava presa. Não, estava na rua. Mas devolveu a dignidade dessa pessoa. Então a gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso, né? E se ele estiver assistindo o nosso programa, saiba que nós desejamos que ele continue trabalhando e sendo útil à sociedade. Sim, é isso. Mais uma coisa nesse encontro de sexta-feira? Essa questão da educação, né? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, não tem como eu não fazer isso, porque se tem uma coisa que eu presencio todos os dias na minha vida dentro daquela escola, é que o único caminho para se construir bons cidadãos é através da educação.
Então, assim, mais uma vez, é mais uma ferramenta que a gente pode usar com vários objetivos lá dentro. Então, se é bom para o preso, porque ele vai remir a pena dele, se é bom porque talvez a gente vai ter um profissional melhor capacitado quando ele sair, é bom para a sociedade de uma maneira geral, porque a educação é o mínimo que se é necessário para a cidadania, ela é o espelho da cidadania, ela é a formação básica da cidadania vem através da educação. Então, seria muito interessante se a gente pudesse, né, começar por algum lugar, nem que fosse pelo EJA, nem que fosse uma salinha, alguma coisa que permitisse que essas pessoas tivessem acesso. Porque a gente esteve lá e o que eles têm hoje, né, doutor? É uma estante desse tamanho, com alguns livros que eles pegam para poder fazer resenha. O diretor disse que às vezes eles escrevem a primeira página, uma do meio e a última. É claro que tem uma policial penal para poder fazer essa leitura, que é pedagoga, então ela faz essa avaliação e tudo mais. Só que não é o suficiente, né? A gente pode ir além, a gente pode ajudar essas pessoas a se reencontrarem dentro da educação, porque não existe método de humanização melhor do que a educação. Eu estarei presente com vocês. Obrigada. Tá? Mais uma vez. Doutora, vamos sair então um pouco do presídio? Vamos. Né? Vamos olhar uma outra participação ativa da comissão presidida pela senhora. Doutora, apresente um caso concreto, eu sei o caso que a senhora vai apresentar, evidentemente, que ocorreu agora recentemente na nossa cidade e teve uma repercussão muito grande. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem por função, por obrigação, a garantia dos direitos constitucionais de todas as pessoas. Então, quando a gente está diante de uma situação, de um risco, de uma ameaça de violação de direito, é o nosso dever agir. Então, o que a gente decidiu fazer foi o seguinte: a gente se deparou, né, com um projeto de lei que previa a utilização da Bíblia como material paradidático nas escolas. Ah, Natália, mas era de caráter facultativo. Só que aí, quando a gente para pensar, ele era para matérias obrigatórias. Então, a diferença do ensino religioso, que já foi considerado constitucional pelo STF, a gente já superou essa discussão. O ensino religioso, ele é, de fato, constitucional desde que ele seja ministrado de maneira facultativa. Então, quando aquele aluno vai fazer a matrícula, né, até o 9º ano, que hoje em dia o ensino religioso é apenas até o Fundamental 2, ele pode optar por ter aquela matéria ou não. Ok, até aí tudo bem. É uma matéria optativa e isso não vai atrapalhar a formação dele. Agora, quando a gente fala de matérias obrigatórias que estão dentro do currículo daquele aluno, é preciso ter mais cuidado, porque aí eu vou virar e falar assim: ai, Francisco, você que é ateu, você que é candomblessista, você, enfim, independente da religião daquela pessoa, se ela não for cristã e não quiser ter acesso à Bíblia, ela teria que sair da sala. Né? E aí a gente está falando de um projeto que é para escolas públicas e privadas, independente da idade, e que seria uma liberdade do professor a aplicação da Bíblia em matérias como história, geografia, filosofia, literatura, etc. Então, quando a gente fala do currículo obrigatório, isso se torna uma questão muito mais delicada, em que a gente começou a enxergar ali que direitos poderiam ser violados nesse caso. Porque aquele aluno que vai ser exposto àquela situação de tipo assim, se você quiser saia da sala, ele pode ser inclusive pressionado pelos próprios colegas, porque a gente sabe que a maioria, né, da população é cristã, mas tem aqueles que não são, e a gente precisa olhar por aqueles que não são também, né? Então assim, a gente enxergou ali um risco muito grande do direito dessas crianças e adolescentes. E, em conjunto, né, toda a comissão decidiu agir.
E aí, doutor, o que acontece? Como eu disse, existe essa interdisciplinariedade entre as comissões, justamente porque há certas pautas que elas podem ser de interesse de mais de uma comissão. Então, nesse caso, a gente fez um trabalho em alinhamento com a Comissão de Igualdade Racial. Por quê? Qual que vai ser o público mais vitimizado no dia que chegarem com uma Bíblia lá? Vão ser as pessoas que são de religião de matriz africana, que em sua maioria são pessoas negras. Então, quando a gente pensa sobre esse viés, a gente entende que as pessoas negras de matriz africana aqui de Nova Lima seriam vítimas dessa violação. Então, a gente fez um trabalho conjunto. A nossa primeira ação foi construir uma nota técnica explicando de diversas formas como diversas leis estariam sendo violadas, e aí eu digo sobre a Constituição da República, por óbvio, mas também sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eu digo também do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Eram várias violações, a gente fez esse documento, uma nota técnica, enviamos para todos os vereadores, inclusive para o autor da lei, por óbvio, enviamos para todos os vereadores, né, a fim de conscientizá-los do risco da aprovação desse projeto, e também pedimos, na época, apoio ao Ministério Público, que, né, passou a se atentar mais a essa demanda, inclusive intimou o presidente da Câmara para que pudesse prestar informações acerca desse projeto, que até ontem era um projeto de lei, né, e ontem, coincidentemente, ele foi aprovado com emendas. Tá, mas ainda é projeto. Porque ainda vamos para o executivo. Eu não vou me antecipar sobre isso, apesar de que seremos exibidos posteriormente, né? Acredito que quando esse programa for exibido, a gente já vai saber se esse projeto foi sancionado ou não. Talvez já haverão consequências dessa lei, mas enfim, até esse momento é um projeto de lei. Mas só para um dado, vamos trazer aqui, eu não gosto de generalizar em hipótese alguma, porque nós tivemos agora um quase Papa negro. Sim. Né? Sim. Então, veja, não são todas as pessoas que, pela coloração da pele, têm que seguir uma matriz. Mas qual tempo você usou? Uma matriz africana? Não. Sim, Não, de forma alguma. De forma alguma, esse padrão ele não existe. Inclusive, existem pessoas brancas que estão nas religiões de matriz africana. Isso. Só que quando a gente vai pensar assim, em sua maioria, dos membros dessas religiões, o maior público afetado realmente é o público preto. Leno, vamos chamar mais um intervalo? Vamos chamar mais um intervalo. Nós estamos aqui conversando, né? Aliás, muito legal, com a nossa amiga aqui, ó. Doutor, só acredita que eu deixei aqui o nome dela, tanto que eu estava prestando atenção, é a Natália Gomes, né? Isso mesmo. Que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da subseção de Nova Lima. Daqui a pouquinho a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico,
com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! E dando continuidade, nós voltamos aí com a Natália Gomes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Nova Lima. E, doutor Juarez, tem mais aí um questionamento, né, doutor? Mas antes disso, Leno, eu devo fazer aqui uma confissão. A doutora Fernanda, que é a atual presidente, realmente ela está sendo homenageada por todas as pessoas da OAB, todas as presidentes. Eu ainda não tive um presidente, só mulheres presidentes, né? Todos, sem exceção, todos fizeram questão de elogiar o trabalho da doutora Fernanda. E eu quero também aproveitar para elogiar esse trabalho, porque se todos que trabalham com ela estão elogiando, é porque realmente o trabalho dela merece toda a nossa atenção, todo o nosso reconhecimento e todo o nosso apoio. Doutora Fernanda, eu sei que a senhora está nos assistindo. Tenha aqui nesse apresentador todo o interesse em ajudá-la, em participar daquilo que a senhora entender como necessário. Ok? Mas então, voltando aqui, a nossa doutora Natália, que eu tive a honra de tê-la como minha estagiária. É mesmo? Né? Eu espero ter participado de alguma forma dessa sua formação para essa pessoa, para essa profissional que aqui hoje se apresentou. Não vou dizer que tenha sido uma surpresa, não, mas eu estou realmente orgulhoso da minha ex-estagiária. Tá? Doutora, como é que a Comissão de Direitos Humanos atende ou pode vir a atender as pessoas que necessitam do apoio dessa comissão? Então, infelizmente, a gente não consegue ter uma sede física, né? Isso hoje seria meio impossível, até mesmo porque todos nós trabalhamos em outros lugares. Eu ainda pretendo um dia viver de direitos humanos, mas isso ainda não é uma realidade. Então, assim, caso ocorra alguma necessidade de contato com a Comissão de Direitos Humanos, o correto seria procurar a sede da OAB, né? A gente tem uma sala da OAB na Justiça do Trabalho e uma sala no Fórum de Nova Lima mesmo. E aí, com certeza, a Silvana, a Raquel, qualquer uma funcionária da OAB vai encaminhar essa demanda para a gente vai conseguir ajudar. E tem as redes sociais também, né, doutora? Hoje em dia é tudo muito facilita. mais fácil. Então, assim, tem a nossa página no Instagram, Direitos Humanos 69, OAB, acredito eu. Mas se colocar lá a Comissão de Direitos Humanos, já aparece. Então, quem precisar, estamos à disposição. Mas eu indico um tratamento mais humano, né? Procure a Raquel, procure a Silvana, são duas pessoas fantásticas. Conheço a ambas e posso atestar isso. Doutora, para encerrarmos o nosso trabalho, infelizmente, né? Mas nós temos que chegar a um final desse nosso programa. Mas outras oportunidades irão acontecer. Com certeza. Diga-nos quais são as propostas da sua comissão para o futuro. Então, como eu disse para o doutor, a nossa comissão ela tem essa atuação no sentido de quando é procurada, né, quando recebe denúncias. Então, a primeira coisa que a gente tem a dizer é que a gente está atento a todas as necessidades, todas as violações que podem acontecer nessa cidade, seja, né, como no caso do presídio, a gente está atento, no caso de possíveis leis, a gente também está atento a essas movimentações políticas, ou casos, né, menores também, que a gente possa instruir ou que a gente possa atuar de alguma maneira. Mas mais do que isso,
como eu disse, né? Todo advogado faz esse juramento de defender os direitos humanos. Nem todo advogado se entende como um advogado de direitos humanos, mas apesar disso, existem, por exemplo, né, existe a comissão de prerrogativas que é voltada especificamente para advogados. A nossa comissão, eu acredito que ela tem um viés muito mais voltado para a população. Então a gente pretende um diálogo maior com a população, com uma prestação, não uma prestação de serviço, mas uma contribuição do que a gente pode fazer enquanto comissão para a população. Então o que a gente pretende fazer daqui para frente são rodas de conversa, são eventos que eu com certeza vou divulgar, peço sua ajuda quando for o caso. Então, o que a gente pretende é essa aproximação com a população para falar de direitos humanos de uma maneira ampla. Então, um dia sobre pessoa com deficiência, no outro sobre criança e adolescente, no outro sobre mulher, no outro sobre... Entende? A gente consegue fazer isso e contribuir da maneira que a gente pode e honrar o nosso compromisso, né? Que a gente fez na hora que a gente jurou juradinho lá. Parabéns, doutora. Desejo-lhe todo o sucesso possível. E me coloco à disposição para ajudá-la a se entender necessário em todos os momentos. Muito Parabéns pelo belo programa que a senhora nos proporcionou. Obrigada pelo convite, obrigado a todo mundo. E volto ao Leno para o nosso encerramento. E assim encerramos mais essa edição do INESP, o Irradiador de Ideias. E a gente deixa um abraço para todos e agradecemos também aqui a participação da Natália Gomes, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Nova Lima, e até uma próxima oportunidade.